Seguimos aqui, gente, 6 horas e 22 minutos, hora de Brasília. O presidente Lula, né, como já falamos aqui, afirmou hoje que não tem pressa, então, para aplicar a reciprocidade, né, a lei da reciprocidade contra os Estados Unidos, mas autorizou, então, a CAMEX a iniciar, então, esse processo de aplicação previsto na lei para tratar sobre esse assunto, né? Eu vou começar agora, então, com o Rodrigo Medina, chefe do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo. Muito bem-vindo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos que nos assistem. Espero poder contribuir com essas importantes reflexões sobre temas tão candentes da nossa realidade. Pois é, um assunto de diferentes análises aqui que a gente está ouvindo, mas o que a gente pode esperar, então, com mais essa ação do governo? Será que desta vez existe essa possibilidade de trazer os Estados Unidos, para essa mesa? Eu estou perguntando isso para todos os meus analistas. Traz os Estados Unidos para a mesa de negociação? Bom, esse é um dos intuitos da iniciativa, né? Que, como muito bem colocado aqui, consiste na autorização para análise, né, sobre o uso da reciprocidade contra os Estados Unidos. O que não é pura e simplesmente retaliação, mas a possibilidade de um repertório de contramedidas, não é, que sirvam exatamente também a esse propósito, de chamar à mesa de negociações aqueles que até então não têm demonstrado interesse em negociar, não é? Então essa é parte da razão estratégica que explica a medida adotada pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva e também com o intuito de reafirmar a soberania brasileira nas decisões comerciais e também ambientais, preservando interesses econômicos nacionais diante de práticas que podem ser, a depender de como a análise coteja esses elementos, consideradas desleais ou abusivas. Também é importante reafirmar um princípio, aqui em termos estratégicos também relevante, de soberania política. Implica em reafirmar a independência das instituições do Estado brasileiro frente a interesses estrangeiros. Isso porque é importante recordar que quando o tarifaço foi anunciado, e apesar de uma carta enviada, não é, nas vias diplomáticas formais, maiormente essas medidas têm sido anunciadas por redes sociais, né, por social. O tarifaço foi justificado naquele momento a partir de uma suposta caça às bruxas que estaria sendo movida contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, né, tornado inelegível, réu em ação penal que será julgada nos próximos dias e cumprindo prisão domiciliar com claras possibilidades de ser condenado à prisão nesses processos, né? Vale lembrar também que nesse cômputo de tensões em escalada, em julho foi aberta uma investigação comercial contra o Brasil, tratando de temas assim bastante dispersos, né, e desconexos, que vão desde o PIX até o desmatamento, né? E o que obrigou o Brasil, em agosto, a responder oficialmente, né, essa investigação comercial, informando serem improcedentes as acusações e que haja conformidade com princípios basilares de organizações, por exemplo, como a OMC, a qual o Brasil pertence, e onde alguns contenciosos contra os Estados Unidos já tiveram um importante curso, né? Vamos recordar. Portanto, no anúncio da autorização da análise, não é? Conforme o nosso vice-presidente, ministro Geraldo Alckmin, afirmou, não é? A lei seria um instrumento legítimo para a proteção da economia brasileira, não é? E pode sim cumprir a função de abrir um espaço de diálogo onde ele não se estabeleceu ainda, né? Porque a diplomacia brasileira, por tradição histórica, atua pelos meios formais, né? Pelas vias negociais institucionalmente estabelecidas. Isso independe da posição político-ideológica do governo de ocasião, né? Da direita militar de segurança nacional até governos progressistas, identificados maiormente com as esquerdas políticas, o Itamaraty tem mantido um pragmatismo bastante importante, na maior parte do tempo, claro, não na sua totalidade, né?
mas para que essas vias oficiais sejam respeitadas. Então é uma tentativa de chamamento à mesa àqueles que até aqui não têm demonstrado disposição para a escuta, que é importante para o diálogo negocial, né, e o acolhimento do dissenso, e a disposição, então, de encontrar pontos comuns de interesse. Abrir esse espaço, então, para as negociações, que até o momento elas não ocorreram, a gente bem sabe disso. A CNI, ela retratou em nota, dizendo que é importante a negociação, porque eles têm também uma missão na semana que vem, eles vão a Washington, né, para negociar, né, esse cenário todo para a indústria brasileira. Você acredita que é um cenário favorável, mas, né, a CNI buscando as negociações, inclusive até eles disseram, né, que vão contratar escritórios de advogados também de lobby para poder atuar naquela seção 301, onde você bem trouxe aí essa informação, né, a gente que coloca o Brasil aí nesse cenário de investigação comercial, por isso está sendo desleal segundo os Estados Unidos. Mas nesse cenário aí, ele é importante, mas temos aí essa abertura, possível abertura dessa reciprocidade. Pois é, apesar de não termos muitos indicativos nessa direção, senão aqueles que já nos são sabidos, né? Quando, ao 6 de agosto, os impostos adicionais sobre produtos brasileiros vendidos no mercado americano foram, portanto, entraram em vigor, nós tivemos aí uma exceção de algo em torno de 700 itens, né? Incluindo suco de laranja, petróleo, peças de aeronaves, madeira e aço, apesar de setores como, por exemplo, produtores de café terem sido muito severamente impactados, porque é um dos principais itens da pauta de exportação brasileira para os Estados Unidos. Então, recuos existem. O que não podemos afirmar é nenhum tipo de sinalização quanto ao interesse norte-americano de rever termos, né, desse tarifaço imposto, especificamente ao Brasil, por razões que excedem, né, argumentos econômico-comerciais e avançam por sobre temas de soberania política. Por exemplo, supondo que num ato normativo qualquer, numa canetada, o executivo pudesse dar cabo de um processo que tem curso na nossa Suprema Corte, né? Desconsidera o princípio da separação dos poderes, da autonomia entre os poderes, né? Então, é preciso considerar isso. E também os avanços que ocorrem em razão exatamente desses apertos decorrentes do tarifaço, por exemplo, viabilizando a aproximação do Estado brasileiro, de agentes econômicos brasileiros, de economias como o México, né? Lembrando que nós retornamos de uma missão ontem, né? E que pode trazer frutos bastante importantes, e agora a missão que terá curso no Canadá, com concretas possibilidades de um acordo entre o Mercosul e atores do norte do hemisfério ocidental, né? Comprometendo bastante aquele arranjo por zonas de influência que historicamente caracteriza a política externa norte-americana. Vejam que malogro quando a gente afirma uma notável incapacidade de cálculo de risco político e de razão estratégica, porque acaba aproximando atores próximos, né? A esfera de influência norte-americana, haja visto a vigência do NAFTA, não é? de esforços de integração regional como o Mercosul, não é? Para o assentamento, enfim, de acordos comerciais, até mesmo a possibilidade de uma área de livre comércio, não é? Então, esses elementos têm que ser levados em consideração para a gente tentar compreender também essa iniciativa como um instrumento de pressão e contramedida que posiciona o Estado brasileiro frente a essas notáveis ingerências, não é? E também não descarta, senão tenta até provocar a via negocial em termos minimamente respeitosos, porque não adianta ir a uma mesa de negociação, e ela não está aberta, é importante repisar esse tema, não é? De forma submissa, né? Como muitos da oposição política ao governo federal
tem desejado afirmar. Rodrigo Medina, chefe do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo. Muito obrigada, viu, Rodrigo, por essa análise hoje aqui com a gente. Vamos aguardar, porque a Camex tem 30 dias aí para dar a sua posição, mas o certo é que o Brasil tem essa carta na manga. Vamos ver se essas negociações elas vão ocorrer. Obrigada, uma excelente sexta, um excelente finzinho de sexta-feira para você, viu? E até a próxima. Para todos nós, muito obrigado e estou à disposição. Tá bom, tchau, tchau.